Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, e agora nós vamos falar sobre mudanças nas regras da Previdência, desde o começo da aposentadoria, desde o começo deste ano, passaram a valer as novas regras para a aposentadoria do INSS, seguindo o período de transição previsto pela reforma da Previdência estabelecida em novembro de 2019. Para entender melhor essas regras e quais serão os impactos para as futuras aposentadorias, nós iremos conversar ao vivo com a doutora Laudiceia Helena Esperandio, que é advogada previdenciária, que já está conosco na tela. Participa também dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela participação. Bom dia para a senhora. Na prática, são 3 tipos de aposentadorias que sofreram alterações já a partir deste ano, não é isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, jornalista José Ferreira. Sim, serão 3 alterações significantes que ocorreram, já estão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, principalmente para as mulheres, né? Nós temos alterações aí na aposentadoria por idade das mulheres, que ela tem uma tabela progressiva que até atingir a idade de 62 anos. Então, para esse ano de 2022, a idade foi acrescida de 6 meses. Então, nós estamos com 61 anos e 6 meses para poder se aposentar, além dos 15 anos de contribuição para a aposentadoria na modalidade idade, para mulheres. Para os homens, não alterou, continua com 65 anos e 15 anos de contribuição. Outro fator importante foi a aposentadoria por pontos, que também tem uma tabela progressiva, e para esse ano, para as mulheres, o tempo de contribuição são 30 anos, para os homens 35, somado à sua idade, o mínimo são 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. Então, a gente fazendo uma conta básica, o mínimo de idade que uma mulher tem que ter hoje para atingir os 89 pontos são 64 anos, somado aos 30. E para os homens, para as mulheres, 59 anos mais 30 anos, que vai dar um mínimo aí de 89. E outra continha básica também aí para o mínimo de homens, 64 anos mais 30 anos. Então, aumentou aí um pouquinho, sempre considerando aí o tempo de contribuição também, que é muito importante, tá? E por último, nós temos aqui também tem uma tabela progressiva para esse ano, a aposentadoria por idade mínima. O que seria por idade mínima progressiva? Também somados 6 meses para os homens e para as mulheres. Então, a idade mínima para 2022 para as mulheres poderem se aposentar são 57 anos e 6 meses, sempre considerando os 30 anos de contribuição. E para os homens, 62 anos e 6 meses de idade, considerando 35 anos de contribuição. Então, dificultou um pouquinho para quem quer se aposentar aí por tempo de contribuição. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Sobre como que é a melhor maneira, né? A pessoa que já tem esses números suficientes aí para entrar com o processo, como que é a maneira mais fácil de entrar com o processo de aposentadoria hoje? É pelos canais do próprio INSS? Então, doutor José, o que aconteceu? De 2018 para cá, o INSS se transformou em digital. Então, parecia que ia ser algo muito tranquilo para o cidadão, porém não foi o que aconteceu, né? O cidadão encontra muita dificuldade de conseguir manusear no sistema. O sistema tem melhorado a cada dia, a cada semana, tem novas mudanças, mas o cidadão ele tem muita dificuldade de utilizar o aplicativo ou entrar no sistema. E aí, se ele clica em alguma coisinha ali, alguma perguntinha errada, ele tem um benefício indeferido, tá? Então, a forma mais, para quem tem certeza da forma que ele vai se aposentar, qual é a regra de transição que é adequada para ele, se ele tem certeza que aquela regra não cabe mais nenhuma outra, a forma mais correta é ele ligar no 135 ou ele mesmo fazer pelo aplicativo. Mas para aquelas pessoas que é a grande maioria hoje dos brasileiros que estão na incerteza de saber qual é o melhor benefício,
porque nós não queremos que a pessoa aposente com qualquer benefício, né? Nós buscamos o melhor benefício para o cidadão. Aí ele é buscar um advogado especializado que vai fazer um planejamento previdenciário para ele, mostrando para ele qual é a época correta dele aposentar. Porque muitas vezes o cidadão está trabalhando ainda. Então, ele pode esperar mais 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, para ter um aumento significativo na sua RMI, que é a sua renda mensal inicial do benefício. Até porque nós estamos falando de um benefício vitalício quando se fala de aposentadoria. Então, tem que ter muita cautela na hora de se analisar qual vai ser a regra da aposentadoria que é adequada para aquele trabalhador, para aquele cidadão. Porque cada pessoa tem uma experiência de vida profissional, né? Cada um tem uma história, né? É uma história e que muitas vezes a carteira de trabalho não reflete plenamente. Às vezes você exerceu atividades consideradas formais que não estão devidamente anotadas na carteira, né? E essa é a dificuldade de trabalhar num aplicativo que não prevê algumas hipóteses diferentes, né? Não é isso? Exatamente. Esse é o problema que a gente mais encontra na hora de analisar uma aposentadoria. Então, não é simplesmente nós juntarmos documentos e darmos entrada. Isso aí qualquer pessoa faz, né? É pegar a carteira de trabalho. Eu tenho clientes que eles chegam a ter 5, 6 carteiras de trabalho, começaram a trabalhar com 12 anos de idade, e eles têm um CNIS, que é o extrato previdenciário, com mais de 15 páginas. E aqui a gente faz tudo na unha. A gente imprime e analisa o extrato previdenciário junto com o tempo de trabalho da carteira de trabalho, GPS, MPAs, tem também as fichas antigas do INSS para a gente poder puxar isso para poder fazer uma análise. Então, quando a gente dá entrada na aposentadoria, às vezes o cliente nem imagina que nós pedimos no requerimento toda a correção do tempo de trabalho dele para dar os 35 anos ou os 30 anos de contribuição. Ele nem imagina que tem mais de 10 erros no extrato previdenciário, contribuições da época que serviu ao Exército, que muitas vezes ele não sabe que isso conta como tempo de contribuição também. O INSS, no sistema, hoje, você tem a opção lá de inserir o tempo que não está constando no CNIS. Só que não basta inserir, você pode inserir, você tem que provar isso. Então, nós fazemos toda essa análise aprofundada de correção de CNIS, o planejamento, e depois chamar o cliente para dizer para ele qual é o valor se ele aposentar agora, ou se ele aposentar daqui 6 meses, deixar ele livre para decidir, porque é uma decisão muito pessoal. E como o senhor falou, senhor José Ferreira, cada pessoa tem uma história de vida. Então, a gente orienta, mas a gente não pode decidir por ele. E as regras estão aí, nós temos hoje mais ou menos, não são só as 3 regras que alteraram, mas nós temos mais 3, então mais ou menos de 6 a 7 regras de transição que a pessoa pode se adequar. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Em relação às aposentadorias, em relação à saúde, né? As pessoas falavam que antigamente era mais fácil você conseguir essas aposentadorias, tinha um tratamento, parece que mais diferenciado. E hoje parece que entra na vala comum de todas as aposentadorias. Isso é verdade em relação às aposentadorias por saúde? O senhor está dizendo referente às aposentadorias especial das pessoas que estiverem expostas a agentes nocivos? Sim. Sim, nós sentimos um reflexo muito grande, e até porque houve uma mudança muito significativa na reforma da Previdência em relação à aposentadoria especial, que eu até senti que ela está acabando com a aposentadoria especial. As pessoas que, a partir de 2019 para cá, estiverem expostas a agentes nocivos, dificilmente vão conseguir esse tipo de aposentadoria, né? Começou a ser exigido fatoridade mínima para aposentadoria especial a partir da reforma, o que não se exigia antes, né? Então, nós temos aí agora o critério de ponto. Então, ela
praticamente entrou na concorrência junto com as outras aposentadorias por tempo de contribuição, né? Fora que também nós temos em vigor um ponto importante a falar, a mencionar, que a partir de 1º de janeiro agora de 2022 também entrou em vigor o PPP digital. Mais uma dificuldade que eu conversei com bastante gestores de RH no mês de dezembro, e todos estavam muito apreensivos de como preencher um PPP digital e linkar todas essas informações, o que vai dificultar ainda mais para fazer a prova desses agentes nocivos, para fazer a assertiva para o técnico, para a perícia técnica do INSS aceitar esse PPP e conceder essa aposentadoria por tempo especial, que teve essas mudanças significativas também. Rodrigo. Perfeito. Eu acho que mais ou menos a gente tirou algumas dúvidas. É complicado, eu acho que o melhor realmente é procurar um especialista, né? Procurar um advogado. A gente tem os canais oficiais aí do governo, mas sempre é bom acompanhar com especialistas. Mas, doutora, como é que a senhora avalia essa reforma? Porque, assim, me parece que essas regras de transição me parecem ser um pouco duras, por exigir mais tempo de trabalho, maior idade, mas ao mesmo tempo você tem aquela questão de manter a saúde do sistema previdenciário. Como é que a senhora avalia isso? Então, Rodrigo, falando especificamente sobre a reforma da Previdência em relação às regras de transição para a aposentadoria, né? O meu ponto de vista é que a reforma ela garantiu uma sustentabilidade do governo a longo prazo, ou seja, um equilíbrio do sistema. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Do ano de 2000 era 67 anos, para 2021 aumentou para 76,9 anos. Nós tivemos um aumento no aumento da expectativa do brasileiro e a taxa de natalidade, a queda na taxa de natalidade também. Então, isso é muito importante a gente avaliar para poder analisar as regras de transição, sim, mas também a aposentadoria por contribuição, elas eram muito precoces, porque não se exigia uma idade mínima, e passou a se exigir uma idade mínima. Por quê? Porque hoje nós temos mulheres inseridas no mercado de trabalho e as pessoas estão trabalhando mais, sim. Então, o meu ponto de vista aí, referente às regras de transição, elas foram um pouco duras, mas também a economia mudou, a sociedade teve uma evolução ao longo desses últimos 10 anos. Então, a gente tem que considerar isso também, porque o sistema previdenciário, uma hora, não iria suportar. Perfeito. Doutora, queremos agradecer aqui o bate-papo, a entrevista, lhe desejando um excelente ano de 2022 aí para a senhora. Muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal Abre Aspas. Obrigada a vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sr. José Ferreira. Obrigada a todos. Muito bem, conversamos então com a doutora Laodiceia Helena Esperandio, advogada previdenciária, falando sobre essas regras novas, que ainda virão novas regras ainda, né? Como vocês viram aí, a questão toda dessa reforma da Previdência que foi estabelecida lá atrás, em novembro de 2019, e agora está alterando essas regras para se aposentar. Está ficando mais difícil se aposentar no Brasil.